Olá, arrombadinhos e arrombadinhas da Clio História e Literatura. Eu sou a Mônica e hoje eu vou falar sobre a indústria cultural dos Estados Unidos. E não esqueçam da nossa campanha de assinatura no Catarse e não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @Clio História e Literatura. Então vamos começar o vídeo, né? Como eu falei, o tema é indústria cultural nos Estados Unidos e eu vou explicar por que eu escolhi esse tema. Quando a gente acompanha alguns filmes, algumas séries, a gente vê um certo padrão, né? Acho que não é novidade se falarmos que os Estados Unidos têm uma cultura muito forte do imperialismo. Afinal de contas, o que nós vemos nas produções norte-americanas, né? Vamos só lembrar de algumas das maiores produções que vimos nos Estados Unidos, né? Podemos numerar que Estados Unidos sempre são alvo de ameaça. Eu não sei o que acontece, mas o presidente dos Estados Unidos sempre corre algum risco. Parece que ele é uma figura extremamente importante para os alienígenas sempre caírem lá e sempre quererem matarem o presidente. Podemos reparar também que 90% dos heróis eles são norte-americanos, né? Então eles são alvos de perseguição e eles também são a salvação do mundo. Quando vemos muitas séries e muitos dos filmes, às vezes até filmes bobos, tipo comédia romântica, a gente vê que eles sempre exaltam eles mesmos, né? Eles têm as melhores lanchonetes, as melhores comidas, os melhores lugares de lazer. Então, como eles são essas figuras heróicas, a gente vê também que eles têm o avanço tecnológico deles também. Está sempre acima de todos, eles sempre têm algum esconderijo que tenha milhares de inovações que vão salvar o mundo, né? Isso, geralmente, 90% das produções que a gente vê é nos Estados Unidos. Quais são, então, os alvos dos Estados Unidos na indústria cultural? Eu vou, primeiramente, só fazer uma citação do Edward Said, que eu acho que conversa bastante com o que a gente está falando aqui no vídeo. Ele fala no livro dele, Orientalismo, como o Ocidente criou uma imagem do Oriente, né? Ele fala mais especificamente do Oriente Médio. E é importante a gente lembrar e pensar, afinal de contas, o que é o Oriente Médio? A gente também não tem isso muito trabalhado na nossa mente. Tudo lá virou uma coisa só e eu acredito muito que isso esteja particularmente ligado com as produções dos Estados Unidos. Então, eu vou começar falando do alvo deles no Oriente Médio, no caso nas produções mesmo. Muitos filmes famosos, o que a gente vê do Oriente Médio, como eles são retratados nessas produções culturais. Alguns filmes muito famosos como Indiana Jones, De Volta para o Futuro, preciso lembrar de outros. Rambo, são só alguns exemplos, né? Tem muitos outros, tá, gente? Foi só alguns exemplos. Eles tratam muito sobre terrorismo, eles às vezes até aparecem como umas figuras bobas que estão lá somente para usar uma metralhadora. E, inclusive, no Indiana Jones, eles aparecem como uma figura que não apresenta uma ameaça. Chega a ser um pouco contraditório. Então, a ideia do terrorismo está muito atrelada a esse povo e essa produção cultural que os Estados Unidos fornece, ela está fortemente ligada com isso. Eles são muito responsáveis por essa ideia que a gente tem atualmente sobre o Oriente Médio e um perigo que eles possam passar. A gente faz piadas com pessoas com burca falando que eles são terroristas e a gente também tem que parar para pensar o quanto isso pode ser ofensivo. Vamos falar um pouco sobre os indianos também, porque eles aparecem bastante na produção cultural. Eu acho que os indianos a gente encontra mais em séries. A gente pode ver algumas, por exemplo, How I Met Your Mother, That Seventh Show, The Big Bang Theory. Os indianos, eles parecem figuras mais engraçadas, elas não são levadas a sério, né? Se você pegar o Raj, por exemplo, ele é um nerd, ele é muito inteligente, mas ele também é um abobalhado. Eles não levam ele muito a sério, ele inclusive tem dificuldade de falar com mulheres. Beleza, pode parecer uma piada, mas eles estão brincando, é um tom humorístico, mas isso também é ofensivo. Tem uma série que ela se chama Master of None, e ele fala bastante sobre como isso aparece. Ele é um artista, o personagem principal indiano, ele é um artista, e ele apresenta como isso aparece para ele como indiano vivendo nos Estados Unidos. E se a gente for ver bem, tem muitos indianos nos Estados Unidos que atuam como médicos, e eles não têm esse devido reconhecimento. Os pais dele, eu acho que o pai dele, inclusive, é médico, e ele trabalha um pouco isso na série. Quando ele faz algumas entrevistas, ele fala que sempre chamou ele para fazer taxista. E ele fala, mas por que eu tenho que ser um taxista? Por que eu não posso ser um advogado? Por que eu não posso ser um médico? E é isso, né? Eles
de alguma forma, eu acho que a série, é óbvio que a ideia é dele, né? Parece tentar fazer um tipo de retratação, mas isso ainda é uma figura muito forte que tem na produção deles lá. É bom a gente levantar essa questão, né? Por que que eles são apresentados assim? Isso também é ofensivo e ele trabalha essa questão na série. Isso atinge ele diretamente e aos demais que moram lá, porque afinal de contas é um número grande que eles recebem de indianos lá e eles participam com um papel fundamental. A outra figura que vamos falar agora são os russos. Não podemos esquecer dos russos, né? São um dos principais inimigos dos Estados Unidos. Isso acho que surgiu muito forte durante a Guerra Fria. A gente não pode esquecer a propaganda que os Estados Unidos fizeram contra a União Soviética durante a Guerra Fria. A gente via propagandas de margarina e depois propagandas contra a União Soviética. Era uma coisa incrível, assim. E isso é muito forte até hoje. E quem são os russos que a gente encontra nas produções culturais dos Estados Unidos? Vamos lembrar de alguns vilões, eles são muito presentes em histórias de heróis, tanto da Marvel quanto da DC. Eles geralmente são brutamontes, eles também oferecem algum tipo de perigo, eles produzem armas extremamente letais. E é impressionante como o nível do perigo russo, ele chega a alcançar uma esfera mundial, diferente das outras figuras que a gente estava vendo até agora. A Guerra Civil, por exemplo, que a gente vê um pouco sobre o trabalho do Soldado Invernal, ele foi modificado pela União Soviética, né? E ele tem o perigo dele chega nessa dimensão mundial, né? Eles entram numa guerra por causa dele. Entre eles, acabam entrando numa guerra principalmente por causa dele. Tem outras questões também. E na Marvel a gente vê também o Omega Red, inimigo do Wolverine, e o Rhino, que é inimigo do Homem-Aranha. São de histórias diferentes, mas eles são russos, eles são brutamontes também. Na DC a gente encontra uma das histórias mais famosas, que eu acredito ser, é Entre a Força e o Martelo, que conta a história do Superman quando ele cai, ao invés de cair nos Estados Unidos, ele cai na União Soviética. E a figura dele é completamente distorcida. Quando ele cai nos Estados Unidos, quem que é o Clark Kent? Ele é uma criança adotada por um casal que não tem filhos, que mora numa fazenda, uma pessoa extremamente inocente, dócil, que por mais que ele tenha todos os poderes do mundo, ele é uma figura extremamente que não apresenta nenhum tipo de perigo. E quem é ele, então, quando cai na União Soviética? É uma figura totalmente diferente. Ele não é adotado por família. A família é o caralho, né? Ele é adotado pelo exército. E aí ele vira quem? Um Stalin com superpoderes, né? Um Stalin com a visão, vamos lembrar, com a visão dos Estados Unidos. Então é uma figura que ela apresenta algum tipo de ameaça, algum tipo de dominação territorial. E nos jogos do Batman, né, tem uma sequência do Arkham, você encontra também inúmeros inimigos dele que são russos e não deixam de ser essas figuras brutamontes que a gente encontra em inúmeras de outras histórias. Um pequeno spoiler, talvez, para quem gosta de Stranger Things e não tenha visto a terceira temporada, a principal ameaça deles na terceira temporada é a União Soviética. Eles falam muito disso e eu também achei meio problemático. Beleza, eles estão no contexto da Guerra Fria, vamos falar disso, mas o tom que eles usam na série não é legal, assim, não é legal. Eles ficam retomando isso, não dá pra gente falar que eles estão fugindo, porque eles sempre voltam para esse ponto. E é essa mesma coisa. Eu não vou ficar entrando em detalhes também, para não ficar dando muito da história. Também gosto de assistir, mas a gente tem que levantar esses problemas, porque é bem problemático mesmo. Gente, então só para concluir nosso vídeo, né? Quem são então? Vamos parar para pensar quem são essas pessoas que eles tornam como alvo dos Estados Unidos, o perigo oficial deles, né? Se pararmos para pensar, as principais figuras que eu falei aqui geralmente são inimigos políticos deles, né? Tudo isso, eu estou falando desse tema porque tudo isso tem um contexto histórico. Eles puxam disso, tipo, da bagagem que eles têm, de todos os inimigos, né, que eles foram criando ao longo da história, que eles querem apresentar não só como inimigo deles, mas como um inimigo que pode alcançar esferas mundiais. É bom a gente pensar nisso, né? Mas então eu não posso assistir. Mano, você assiste a porra que você quiser, a fita não é essa. A fita é que a gente tem que parar, por tudo que a gente vê, a gente tem que fazer uma análise, é essencial. A gente tem que saber questionar, a gente tem que saber problematizar.
Ai, mas é chato. Cara, a vida é assim, mano. A vida é assim. A gente tem que ser chato mesmo, tem que pegar no pé. A gente tem que prestar atenção no que a gente tá vendo, porque isso é uma propaganda, né? Não deixa de ser. Isso é divulgado para inúmeros países, isso chega para inúmeras pessoas. Tem muitas pessoas que não conseguem fazer esse tipo de trabalho. É essencial que a gente faça, porque foi como eu falei, é muito ofensivo e é muito distorcido. Se a gente parar para pensar, se a gente pesquisa e se a gente leva a sério, a gente sabe que muita coisa não tem um fundo de verdade e esse é o maior problema, né? Então é isso, pessoal. Reiterando, por favor, acompanhe nossa campanha de assinatura do Catarse e nos siga nas redes sociais, lembrando, @Clio História e Literatura. Espero que vocês tenham gostado. Curtem o vídeo e, se possível, comentem também, por favor.